ela não quer mais se submeter ao Espírito. A nossa alma, por ter aprendido 6.000 anos a viver independente, agora que o Senhor chegou, que vive em nós, que quer governar o nosso ser, ela não quer aceitar. Ela não se submete porque ela se tornou carne. Então existe uma luta agora da carne contra o Espírito. Essa alma que se tornou carne, ela agora não quer se submeter ao Senhor. Então, nesse hino, mais perto quero estar, o Senhor também mostra para nós que esse mais perto é um desejo que a alma regenerada, que ganhou a vida de Deus, tem, de estar mais perto do Espírito que vive em nós, que habita em nós. O Espírito, ele quer atrair a nossa alma. O Espírito quer transformar a nossa alma, que é a carne pura, em próprio ser de Deus, na própria pessoa de Deus. Essa renovação, junto com a santificação, junto com a transformação, nos gera a conformação. E aí vamos estar preparados para a glorificação. Existe uma luta muito grande interiormente em nós. E nessa noite, nós queremos começar a nossa reunião dando as boas-vindas a todos os preciosos irmãos que já estão na sala do Zoom. Muito obrigado a todos vocês que já se uniram a nós na sala do Zoom. Obrigado a todos os irmãos que estão no Instagram. Obrigado a todos vocês que estão no YouTube e aqueles que vão ver esse vídeo, essa palavra, essa comunhão do altar nos Estados Unidos depois. Nós somos do Ministério de Arrependimento e Santidade. Nós temos o nosso líder, aquele que está à nossa frente, o profeta Elias. Ele está conduzindo um povo, nos ajudando a aprender a deixar a carne, a deixar as nossas opiniões, a deixar os nossos conceitos e nos conduzindo para o Espírito, nos levando a viver no Espírito. Então nós estamos sendo ajudados com esse novo viver, nos preparar para a vinda do Messias. E nessa introdução, ainda eu gostaria de acrescentar a todos vocês. Nós estamos muito próximos do arrebatamento. A vocês que não pertencem, ou que ainda não conhecem tão bem o Ministério de Arrependimento e Santidade, que vão estar nos vendo pelas redes sociais, eu gostaria de animar a todos vocês. Por favor, entre nas nossas redes sociais. Nós temos os principais idiomas, como um pouco mais de 30 idiomas. Nós temos as mensagens do profeta Elias. Esse profeta de Deus prometido na Bíblia, ele está na Terra já desde 2004, quando esse ministério começou. E esse ministério começou ali no Quênia. E daquele lugar, o Senhor começou a falar de uma maneira nova na Terra. O Senhor começou a se expressar de uma maneira nova. Ali o Senhor, ele se fez presente, primeiramente no Quênia, naquela nação. O Senhor escolheu uma nação tão simples, tão pobre, para começar a obra do Evangelho do Reino. E nós vimos que naquele primeiro ano, muitas profecias o Senhor falou. E todas aquelas profecias, elas foram cumpridas milagrosamente. Todas as palavras que foram sendo faladas da boca daquele profeta, assustadoramente elas foram tendo seu cumprimento. Ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, eles foram vendo como que era de fato Deus falando. E o Quênia experimentou, pouco a pouco, a mensagem que eles traziam. As profecias, os milagres na terra, como paralíticos, cegos, surdos, mas também os sinais dos céus,
é para chamar atenção para a mensagem dos mensageiros. Todo o foco que o Senhor está fazendo está relacionado com a palavra, com a mensagem. Por sermos nações incrédulas, pecaminosas, caídas, e não somente isso, por termos igrejas corruptas e cheias de apostasia, Deus precisou trazer esse profeta dos céus com sinais para provar que ninguém pode operar sinais que estão sendo operados por eles se Deus não estiver com ele. Não há como duvidar, não há como não crer o que Deus está fazendo por meio deles. E a vocês que ainda não pertencem ao ministério de arrependimento e santidade, eu gostaria de encorajá-los. Todos os sinais que estão ocorrendo, as profecias, apontam para a vinda eminente do Messias. Nós podemos, nesse ministério, por exemplo, nós estamos muito familiarizados, até não poderíamos estar, com de ver sinais, os aleijados andando, paralíticos, cegos, todo tipo de enfermidades debaixo da terra sendo curadas. Eu tive o privilégio de estar final de dezembro, dia 30 e 31 de dezembro, ali no Quênia, na cidade ali de Nakuru, e naquele lugar chamado Menengai, como 110 milhas ou 110 acres. Uma multidão, milhões de pessoas no dia 30, dia 31, e do meu lado, próximo de mim, com estes olhos carnais, caídos, pecaminosos, eu vi, depois de uma curta oração, uma oração muito rápida, quando eles chegaram naquela plataforma, uma oração tão rápida, tudo estava calmo, tudo estava quieto ali. Quando eles entraram, e a entrada deles, eles tinham profetizado. Eles falaram que Deus estaria entrando com eles. E quando eles entraram, que fizeram uma curta oração, muito curta, eu estava ali, muito próximo deles. De repente começou a aleijados, cegos, surdos, uma avalanche de milagres no meio daqueles milhões de pessoas. E as pessoas saíam de trás de nós, gritando, outros do nosso lado, outros na nossa frente, e nós não sabíamos para onde olhar. Crianças andando cegos, enxergando, e eles vinham de todas partes. E nós estávamos considerando, Senhor, a igreja está buscando os dons espirituais desesperado. Como nós, eu creio que muitos fizemos no passado, jejuamos, oramos, Senhor, eu quero os dons, Senhor, por favor, os dons. Mas aquela operação ali não veio pelos dons espirituais. Eles disseram que tudo o que iria acontecer viria pela presença de Deus. É diferente você ter uma operação pelos dons espirituais e você ter uma operação diretamente porque Deus é manifesto. Deus está manifesto naquele lugar. Quando Deus ele vem no lugar, quando Deus se encontra uma arca, encontra um vaso, encontra a pessoa adequada, ele desce, ele vem. E somente a presença de Deus já não é nem mais a oração. Somente a presença de Deus naquele lugar. Quer dizer que Deus está feliz. Quando Deus vem, ele está feliz. Ele encontrou um povo. Ele encontrou um ambiente. Ele encontrou um lugar. E a sua presença, nós vemos curas, milagres e libertações. Nós podemos contemplar, muito próximo de nós, eles foram transfigurados. Os senhores podem encontrar esse vídeo no YouTube, por todas as nossas redes sociais. A transfiguração ocorreu ali diante de nós. Ninguém vai nos enganar. Isso é montagem. Não, isso não acontece. Irmãos, quantas mentiras Satanás tem produzido ao longo desses 2004 até hoje, falando mal dos profetas, mal da obra dos profetas. Irmãos,
eu quero dizer para vocês, verdadeiramente, Deus está manifestado. Deus, ele se manifestou. E agora, nós também nos acostumamos muito, e isso não é bom, de vermos as profecias, os cumprimentos das profecias, como elas se cumprem milagrosamente. Como as profecias faladas por eles têm um poder tão grande que não demora, elas se cumprem. É impressionante, mas tão rápido há um cumprimento. E agora nós estamos vendo aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, uma profecia se cumprir assustadora. Eles, exatamente no mês de fevereiro do ano passado, eles falaram de uma guerra que iria acontecer. E uma guerra de uma nação que dizia assim, esse povo, eles falam a mesma língua que nós, ou eles falam o nosso dialeto, o nosso idioma. Por que nós não vamos anexá-los? Então nós temos agora, assustadoramente, a Rússia está nesse momento já anexando partes da Ucrânia. A parte ocidental da Ucrânia, a Rússia já está entrando com um exército muito grande. Mas não é apenas para invadir uma parte ocidental da Ucrânia. Aquelas partes da Ucrânia que havia alguns grupos rebeldes ali. Não é para isso, mas é porque eles querem toda a Ucrânia. E essa anexação, os profetas disseram que dali sairia uma guerra extremamente letal, envolvendo nações que têm armas atômicas, armas biológicas, bacteriológicas, armas de um poder destrutivo enorme. E aos nossos olhos, uma guerra praticamente já começou. Aí, agora, nesse momento, reuniões aqui na Casa Branca, nos Estados Unidos, muito próximo de nós. Os líderes mundiais estão reunidos, o Pentágono está reunido, a comunidade europeia está reunida para ver o que vão fazer. A Rússia não parou, eles disseram, nós vamos entrar, e estão entrando. Estão anexando o território. Como eles fizeram em 2014 com a Crimeia. Entraram e não saíram mais. E essas partes, quando por um lado nós estamos vendo a redenção, a presença de Deus manifesta, os milagres, os sinais, mas por outro lado nós estamos vendo as guerras que estão sendo manifestadas por meio das profecias dadas por eles. Eu estava escrevendo aqui recentemente, há pouco eu estava acompanhando a rádio, a transmissão, e eu estava escrevendo aqui, Deus está exigindo arrependimento de todos nós. Todos nós. Quando nós olhamos para essas profecias, o cumprimento diante dos nossos olhos, diante desta geração, Deus está dizendo, vocês precisam se arrepender imediatamente. O segundo ponto, as profecias estão se cumprindo muito rapidamente. As profecias estão atreladas, anexadas com a vinda do Messias. Quem está aí fora, irmãos, não estão sabendo dessas coisas. Não estão informados. O Senhor, ele trouxe aqueles vigias, aqueles sentinelas, eles veem o futuro. Eles vão ao futuro, Deus os leva lá, Deus mostra para eles. Eles vivem aquele momento, eles vivem aquele evento, eles vivem aquele dia. Então eles voltam para trás, para o presente nosso, e eles falam o que vai acontecer. Isso é temeroso, porque existem momentos quando eles vão até o futuro, irmãos, que o Senhor mostra a televisão, as notícias. Primeiro, o evento que eles tiveram que desencadear. E segundo, leva eles na televisão, na manchete e nas notícias. E quando eles voltam,
E eles falam para nós, eles falam assim, nas notícias mundiais, vai estar falando isso, isso e isso. E eu anotei aqui algo que eu fiquei chocado. Uma disputa territorial que está vindo à Terra. A Terra tem que entender quem são estes que estão andando hoje entre nós. E eu escrevi mais, precisamos seguir nos arrependendo profundamente, porque o Messias está próximo. As tropas russas já estão dentro do leste da Ucrânia. Todos os canais de televisão estão reportando agora as palavras dos profetas. Em outras palavras, tudo o que eles disseram que iria acontecer há um ano atrás, os canais de televisão estão falando hoje. Quem determina o que vai ser falado nas notícias? Eles falaram, eles determinaram. Mas eles viram mais detalhes dessa guerra que vai acontecer nos próximos dias ou semanas. Mas ela vai acontecer. O ponto aqui é, por que não reconhecer que não poderia ser um homem que está falando assim? Por que não reconhecer que é o próprio Deus produzindo esses eventos na Terra por causa da vinda do Messias? Cada profecia que é dada, ou quando nós vemos o cumprimento dessas profecias, é chocante, aterrorizante, assustador. Porque essas profecias também, elas falam da iminente vinda do Messias. E no meio, há um ano atrás, enquanto eles viam essa anexação, eles também viram o Messias. Quando os soldados colocaram aquela coroa de espinho forçada na cabeça do Messias, o sangue espalhou por tantas partes. Eles viram esse evento. Isso quer dizer que, no meio dessas guerras, o Messias comprou um povo para ele. Aí um povo comprado por todo o sofrimento, toda dor, até a morte. Aí um povo que foi comprado. E esse povo, ele vai sair da terra no meio dessas guerras, no meio dessas profecias que estão sendo cumpridas. Por isso, agora, nós que estamos conhecendo quem está andando na terra, eles estão falando a mesma mensagem. Arrependa-se, arrependa-se. É o arrependimento que vai produzir a reconciliação. Quando nós nos arrependemos genuinamente, porque há uma natureza pecaminosa em nós. Não temos como nos livrar disso. Os senhores, as senhoras sabem que não há como nos livrarmos dessa natureza pecaminosa. Não há como nos livrarmos desse corpo pecaminoso nesse momento. Por isso que é uma salvação orgânica. Nós lutamos para não pecar, nós lutamos para não transgredir. E o que acontece? Nós transgredimos. Quem não peca? Agora, existe aqueles que são escravos do pecado, que ainda não entenderam a mensagem. Mas existe um outro povo que eles fazem o quê? Eles sabem que são pecadores. Então eles vão diante do Senhor. Senhor, eu sou um carnal. Senhor, eu sou um imoral. Eu sou um imundo. Oh, Senhor, eu me arrependo porque eu sou impuro. Eu sou sem vergonha, eu sou safado. Oh, eu tenho cobiça nos meus olhos. O meu coração está cheio de cobiça. Senhor, eu me arrependo diante do Senhor agora. Eu reconheço que eu sou um pecador. Quando há alguém que recebe essa mensagem de arrependimento e ele entende quem ele é, ele ganha uma visão de si próprio. E agora, então, ele vai ao Senhor em arrependimento. O sangue vem para justificar. E a justificação traz a reconciliação. Vocês entendem? Então, eles têm nos falado
que o arrebatamento precisa nos encontrar no momento de arrependimento, no momento que o sangue está vindo, no momento que estamos sendo reconciliados. Porque a maioria dos filhos de Deus não vão entrar no arrebatamento. Primeiro, porque não saíram da apostasia. Segundo, porque não ouviram esta voz. Mas nós que estamos dentro do ministério, o que pode impedir de nós entrarmos? O que pode impedir é de nós acharmos que já não precisamos nos arrepender mais. Ou de nós fazermos arrependimentos superficiais. E aí o sangue não vem, a reconciliação não vem, e naquele momento que nós não sabemos quando vai ser, podemos ser apanhados de surpresa. E por não termos o sangue, sermos reconciliados em algum pecado que aconteceu naquele dia, naquela manhã, naquele café da manhã, ou naquele almoço, algo passou. Naquela janta, algo passou. Se não houve uma reconciliação, nós vamos ficar. Então, essas profecias que estão se cumprindo aos olhos dessa geração, elas testemunham acerca da vinda do Messias. Com essa introdução, eu gostaria então de começar nessa noite, mais uma vez agradecendo a todos vocês que já estão aqui na sala do Zoom, muito obrigado. Aqueles irmãos que estão conosco no Telegram, no YouTube, e aqueles que vão ver mais tarde essa comunhão. Muito obrigado por se unirem a nós nessa noite. Vamos então abrir no livro de Atos, capítulo 7. Eu vou ler com os senhores. Eu quero agradecer a presença também da pastora auxiliar Lisontina. Muito obrigado, amada pastora. Atos 7, vamos ler então o versículo 1, 2 e o 3. Então, lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é listo, ou é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, Deus da glória. Guarde essa palavra, o Deus da glória. O Deus da glória. Mais uma vez, o Deus da glória. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. O tema da nossa comunhão dessa noite é o Deus da glória. Eu não vou focar na vida de Abraão. Eu não vou focar nos eventos que aconteceram na vida de Abraão. Eu não vou focar na história de Abraão. Eu vou focar no chamamento de Abraão. Nesse chamamento tão importante. Tão importante. De uma maneira tão prática, nós podemos aplicar esse chamamento ao que nós estamos vivendo hoje. A tudo o que essa geração está vendo. Aqui nós temos o primeiro chamamento, o Deus da glória. Quem é o Deus da glória? Primeiro, o Deus da glória, ele vem para chamar. A glória de Deus, ela é representada. Em outras palavras, ela faz parte da santidade de Deus. Por Deus ser santo 3 vezes, então ele tem uma glória. E a sua glória é a sua presença. Agora atrás eu disse que o Deus da glória apareceu lá em Menegai, no Quênia, e eu estava lá. Porque os profetas do Senhor foram glorificados. E o Deus da glória, ele apareceu ali para nos chamar. Todas as vezes que o Deus da glória, ele aparece, ele se manifesta, é para chamar. É para nos tirar de uma condição. É para nos tirar de uma posição e nos colocar em outra posição. O Deus da glória representa o Deus santo, o Deus manifesto.
O Deus que está nos tirando para Ele mesmo. O Deus que está preocupado conosco. O Deus que não quer que nós ficamos no pecado. O Deus que não quer que nós fiquemos na morte. O Deus que não quer que nós ficamos com o anticristo. Ele vai aparecer para nós. E de uma maneira prática, ele está na terra hoje. Abraão experimentou a aparição desse Deus. E quando ele foi a Abraão, o que aconteceu? Ele disse a Abraão, sai. Você vive em um lugar cheio de pecado, cheio de idolatria. A região de Ur, nós acabamos de ler aqui, era uma região pecaminosa. E a Bíblia diz que o pai de Abraão, ele era um fazedor de ídolos. Ele não era apenas um idólatra, mas ele tinha uma empresa, e sua empresa era de fazer ídolos. Oh, que terrível! Se o pai era um homem que trabalhava fazendo ídolos, ele também era um idólatra. A sua família estava envolvida nesse negócio. Quando Deus foi até Abraão, ele disse, você precisa sair. E veja, existe 2 tipos de chamamento. Por favor, guardem isso. Existe o chamamento posicional. Posicional quer dizer, Deus quer nos tirar de um lugar para outro lugar. É uma posição, você vai sair de Ur e vai para a boa terra. Isso é um chamamento exterior. E todos nós, o Senhor veio, o Deus da glória, e nos tirou. Abraão, eu tenho uma terra. Abraão, eu tenho promessas. Só que eu não posso realizá-las aonde você está. Esse chamamento é um chamamento posicional. De uma posição, sai de um lugar para outro. Agora tem o chamamento disposicional. É um chamamento interior. É para sair de uma condição espiritual. Por exemplo, nós que somos casados, essa semana que passou, tivemos alguma briga com as mulheres? Ou as irmãs teve alguma discussão com os maridos? Os filhos tiveram alguma discussão? De algum momento houve pecados que saíram da nossa boca, da nossa língua? Então, é exatamente as coisas interiores que passam em nós, interiormente, o Deus da glória está vindo para nos chamar para sair dessa condição. A posição está relacionada com o nosso exterior. Onde você mora? Aonde você está? Onde que é a sua casa? Deus, ele te levou exatamente para aí, mas agora que você está nesse lugar, Deus da glória precisa, e ele vai seguir aparecendo para você, porque existem pecados que você está praticando, e ele vai vir para tirar você dessa condição pecaminosa. Mesmo que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e veio para a boa terra, não demorou muito, ele pecou. Vocês entendem? Ele pecou, ele decidiu ir para o Egito. Depois ele decidiu mentir, dizendo que a esposa não era dele. E quando ele estava na boa terra, houve tantas situações. E o Deus da glória, ele sempre veio para tirar Abraão das situações caídas. E eu gostaria de ler um versículo com os senhores, por favor. Abram comigo em Romanos capítulo 8. Quando o Deus da glória, ele vem a nós, ele vem com uma missão para nos tirar exteriormente de um lugar para outro, mas interiormente ele também vem fazendo promessas. Primeiro, a promessa exterior foi: Abraão, eu vou tirar você daqui e vou te dar uma terra. Eu vou te colocar num lugar. Isso é uma promessa, e Deus cumpriu. Mas a outra, Abraão, eu vou te dar uma pátria. E Abraão sabia, porque essa é uma promessa interior.
que quando ele chega na boa terra, diz que ele peregrinou. Porque ele sabia que ele tinha uma pátria superior àquela terra que Deus tinha dado para ele. Ele olhava, Senhor, eu te agradeço por essa terra, mas há algo a mais. No livro de Hebreus vai mostrar esses detalhes. Capítulo 11. Ele peregrinou com os seus filhos, com os seus netos, bisnetos, porque ele sabia que havia uma promessa superior. Então, o Deus da glória, ele vem também para fazer promessas. E ele vem para nos arrancar de uma situação. Romanos 8, 29, olha a promessa que ele fez para a igreja. Eu gosto muito desse versículo, porquanto, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão os conheceu, também os predestinou. Predestinou. Isaías 46, ou seja, antes de nós nascermos, pré e depois destino. Ele vai lá no futuro, ele finaliza o nosso destino. Ele finalizou o nosso destino primeiro, os nossos dias, predestino. Então, agora ele veio e nos criou. Mas o fim da nossa história já foi finalizado. Então ele fala assim, porquanto aos que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, olha essa frase, a fim de que ele seja. Ao contemplar o Senhor voltando para os céus, aquele homem-Deus, Jesus, que foi ressuscitado, quando ele volta para o céu como um homem, ele é um homem completo e perfeito que entrou na glória, ele foi aprovado pelo Pai, a sua humanidade foi aprovada, e ele ganhou um corpo, vamos falar disso daqui a pouco. Então agora ele pode voltar a entrar na entronização. Quando o vemos entronizado, então pensamos, uau, ele já é o quê? Ele já atingiu esse padrão para ser conforme o Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito. Não, ele entrou na glória, mas ele ainda não é o primogênito. Aqui diz, a fim de que ele seja. Para ele ser o primogênito, um grupo de cristãos, um grupo de filhos de Deus tem que entrar nos céus também. E aqui disse que o Deus da glória, ele aparece fazendo esse tipo de promessa para nós. E ele, no versículo 30, e aos que predestinou, a esses também os chamou. Então, a esse chamamento é feito pelo Deus da glória. O mesmo Deus que apareceu a Abraão, ele está aparecendo para mim e para os senhores. Ele está chamando o chamamento profundo, diariamente um chamamento subjetivo. E a esse chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, Abraão foi chamado para uma terra. Na parte do chamamento posicional, o Deus da glória disse, sai daqui e vem para cá. Mas veja, a igreja está sendo chamada para quê? Para glorificação. Qual é o fim do nosso chamamento? Se esse Deus da glória, ele veio a nós, é o Deus da glória, ele está nos chamando para a glorificação. E a glorificação está relacionado em nós termos a glória de Deus. O Deus da glória disse, eu não vou compartilhar minha glória com homem nenhum. Mas em 2 Pedro, o capítulo 2, ele está chamando pessoas para ser coparticipantes da sua natureza divina. Isso é poderoso. Ele está dando parte da sua glória para os seus filhos, aqueles que vivem uma vida segundo o padrão dos céus da terra. Então, o nosso chamamento agora, quando Deus da glória aparece, ele não está prometendo terras para nós. Por favor, senhores, não pense assim. Ele não está te prometendo um carro.
Não está te prometendo uma casa. Por favor, abandone isso. O Deus da glória, ele vem e está prometendo, está nos tirando de uma condição e dizendo: eu estou prometendo a glorificação para vocês. Isso é muito profundo. Por isso que os profetas do Senhor, eles estão nos introduzindo na glorificação. Eles falam da guerra, mas mescla com a glorificação. Como pessoas corruptas como nós, caídos, pecaminosos, carnais, imundos, como que nós podemos fazer parte da glória de Deus? Como é que nós podemos entrar na glória de Deus? Como é que nós podemos entrar na natureza divina? Olha para a nossa condição. Quem somos nós? Quem somos? Nós não somos merecedores de nada, a não ser do inferno e depois do lago de fogo. Mas veja, quando Deus da glória, ele aparece, é porque ele tem um plano. Aqui tem um destino que já foi traçado. Agora, quando eu olho para minha frente, eu olho para o meu futuro, eu fico desesperado, porque eu vejo a minha condição. Senhor, o Senhor tem um projeto na sua agenda de me introduzir na sua glória. Olha para mim, Senhor, quem sou eu? É nesse momento que o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que identificar a voz que está comandando tudo isso agora. Porque ninguém vai conseguir entrar na glorificação somente por causa das verdades bíblicas. Os católicos têm uma Bíblia, tem muitos que têm uma Bíblia, não é porque eu tenho a Bíblia e eu conheço essas verdades que eu vou entrar, mas é porque eu identifiquei a voz hoje que está dizendo para mim: eu vou preparar a igreja e vocês vão entrar. Aquele que está falando, ele não é um teólogo. Ele simplesmente tem participação na glória divina. Aqueles que estão falando, eles têm um corpo glorificado. É diferente você ouvir um estudo de um teólogo e você ouvir alguém que tem essa capacidade naquele corpo. Se alguém foi um alcoólatra no passado, ele tem facilidade de pregar para os alcoólatras hoje, porque ele tem experiência, ele sabe exatamente o que um alcoólatra pensa, o que um alcoólatra quer. Se alguém fumou drogas no passado, ele tem facilidade de pregar para uma pessoa que fuma droga hoje, porque ele sabe exatamente as fraquezas daquela pessoa. Mas se alguém tem um corpo glorificado, ele sabe exatamente como nos ajudar para um dia nós termos o nosso corpo glorificado. E hoje eles falaram para nós esse versículo. Por favor, abram comigo em Lucas. Eu fiquei chocado. Eu acredito que todos nós já lemos esses versículos. Todos nós, Lucas 22, nós que estudamos a palavra do Senhor, não é verdade? Eu creio que já lemos esses versículos há tanto tempo. Lucas 24, por favor. Mas hoje foi tão novo para mim quando eles trouxeram isso. Eu vou ler vários versículos só para nós termos uma compreensão melhor. Lucas 24, 36. Aqui Jesus, ele já ressuscitou. É tão poderoso esses versículos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso,
Senhores, preste atenção. Carne e osso. Ele não disse sangue. Vamos seguir. Como vedes que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, ele ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Como vamos compreender isto? Veja, ele agora está com o seu corpo glorificado. A glorificação tomou todo o seu ser tripartido. Aquele corpo já não tem o elemento sangue, e a carne que está naquele corpo, ela não é a carne que está no meu corpo e no seu corpo hoje. A carne pecaminosa, a carne caída, que trouxe o velho homem, que trouxe para nós os velhos hábitos, os desejos pecaminosos, que nos condenou e nos matou. Aqui essa carne é uma carne que não tem esse elemento. O Espírito Santo habita no Espírito, o Espírito Santo habita na alma e o Espírito Santo habita no corpo. É um corpo glorificado que tem a natureza de Deus e que tem a vida de Deus. Oh, como nós temos que almejar isso! E aquele corpo, ele tem ossos. Não os nossos ossos pecaminosos, porque até os nossos ossos estão corrompidos. O sangue que está nas nossas veias está corrompido. Tudo em nós, tudo o que herdamos da velha criação ainda está corrompido e aguarda essa glorificação. É no momento da glorificação que nós vamos nos livrar da natureza pecaminosa, do sangue, nós vamos nos livrar dessa carne, nós vamos nos livrar da velha criação. A salvação orgânica, ela vai nos levar para a plena filiação. Plena filiação quer dizer que os filhos atingiram a maturidade ou a glorificação. De sair desse corpo, irmãos, deixar esse corpo é um sonho. Eu creio que todos os que estão aqui nessa sala, nas redes sociais, sabem que é um sonho. Agora veja a capacidade que tem nesse corpo glorificado. Veja o chamamento do Deus da glória, aonde Ele quer nos colocar. E uma vez com esse corpo, nós já estamos dentro do reino de Deus manifestado. Quando nós deixarmos esse corpo pecaminoso e a glorificação dos filhos de Deus ocorrer de uma só vez, nós saímos do reino que estamos agora e entramos para sempre no reino de Deus. Recebemos um corpo cheio de vida para sempre. Nunca mais nós vamos voltar para esse mundo. Nunca mais nós vamos voltar para esse corpo. Ainda que quiséssemos, já não vamos poder voltar mais. E eu tenho uma boa notícia para os senhores. Se nós nos esforçarmos no nosso arrependimento, falta muito pouco para nós deixarmos esse corpo. Falta muito pouco para nós deixarmos essa criação, deixarmos essa terra, deixarmos essas limitações que têm nos oprimido, nos matado. Mas aqui o Senhor comeu na frente deles. O Senhor comeu peixe e comeu um favo de mel. Oh, que precioso, irmãos. Ainda que as comidas que vão ser servidas nos céus, nós ainda não estamos muito familiarizados com essas comidas, mas uma coisa nós já sabemos. O nosso corpo, o corpo glorificado, ele tem a capacidade física, mas ele também tem uma capacidade espiritual. Agora que o Senhor está comendo naquele novo corpo, eu acredito que esteja sendo a sua primeira refeição nesse novo corpo. Quer dizer, esse corpo tem uma capacidade física, ele pode se relacionar com as coisas físicas. Os discípulos tocaram nesse corpo,
tocaram nas mãos. Ele não tem sangue, não é uma carne como a nossa. Ele tem essa capacidade, mas os profetas também disseram que essa capacidade desse corpo pode nos teletransportar por paredes, não importa. Ele pode viajar a uma velocidade extremamente rápida. Porque na sua capacidade espiritual não existe nenhuma lei que possa detê-lo. Nós podemos sair do Brasil, ou do Peru, ou dos países que eu vejo aqui. Vocês podem vir aqui nos Estados Unidos em milésimos de segundo. Eu posso visitá-los em milésimos de segundo. Nós vamos poder viajar de uma maneira muito rápida. O Deus da glória, quando ele apareceu para nós, ele apareceu para nos tirar de uma condição, nos tirar de uma posição. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, se o arrebatamento fosse hoje, o que poderia impedir de nós entrarmos nesse corpo? Que tipo de pecado que ainda tem nos assediado? Que tipo de pecado que ainda tem tido vantagem sobre nós? Que tipo de pecado ainda tem nos amarrado? Há algo em nós, se o Senhor aparecesse hoje, de repente, um de nós, ou alguns ficassem no ranger de dentes. Senhor, o que me faltou? Eu corri essa carreira, mas algo me faltou. Me faltou talvez o domínio próprio. Ou eu sou muito nervoso, ou eu sou uma pessoa que ainda não consegui tratar com as cobiças, com ambições, ou com autojustificação, ou porque eu não consegui tomar a cruz como eu preciso. Eu não sei o que poderia nos arrancar. O que poderia nos tirar dessa promessa? Se o Deus da glória, ele está aparecendo, quer dizer que cada momento que eu caio no pecado, o Deus da glória aparece para mim. Mas veja bem, o problema aqui não é só o pecado, o problema também é a morte. Se os senhores considerar o que é o pecado e se considerar o que é a morte, eu quero que vocês saibam que a morte é mais letal que o pecado. É mais perigosa, é mais destrutiva que o pecado. Por quê? Porque o pecado, com o sangue do Senhor, um arrependimento profundo, nós podemos sair dele. Mas a morte, ele está relacionado com, eu vou usar uma palavra aqui, como orgulho. E para uma pessoa sair da morte, já não é pelo sangue. É pela cruz. É pela cruz. Irmãos, isso é muito grave. Quando uma pessoa morre, se não tiver ali o caixão, ou as coisas de transportar um morto, ele se torna mais pesado ainda. É difícil carregar um morto. Então, no ministério de arrependimento e santidade, nós precisamos dar atenção à morte. Porque esse tipo de morte, ela pode destruir a nossa entrada nesse corpo. Quando eu estou, Paulo disse para os Gálatas, chamou os Gálatas de insensatos. Porque quando, preciosos santos, quando eu permito a morte entrar, e a morte ela se manifesta também por coisas boas. Porque a árvore do conhecimento, ela tem a parte boa e a parte má. Eu posso fazer uma coisa boa, mas está na árvore do conhecimento. E o Senhor, ele não quer nem a parte boa dessa árvore e tampouco a parte má. É difícil identificar porque os filhos de Deus, eles fazem coisas boas nessa árvore, achando que o Senhor os aprovou. Mas na realidade é a árvore da vida. A árvore da vida é o que Deus quer. Deus não quer o bem e o mal, Deus quer a vida.
E a vida em nós é Cristo. Isso quer dizer que Deus quer nos levar a viver por Cristo. Quando eu vou aconselhar um casal, por exemplo, ou dois jovens que estão se lutando entre si, então é normal para um líder se posicionar por um lado. Não, esse aqui está certo. Não, não, esse aqui está errado. Deus, ele não quer que nós nos posicionamos nem por um que está certo e nem por outro que está errado. Por que nós temos que dizer, vocês dois estão errados e Cristo está certo? Porque quando eu me posiciono por um ou outro, eu vou manter alguém na morte. E o salário do pecado é a morte. É um pecado que traz a morte. E ela é fatal para um filho de Deus. Como você olhar para os dois e dizer claramente, vocês dois estão errados. Não, não, mas foi ele que errou. Não, 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 foi ele que errou. Os dois estão errados. No casamento, você olhar para a esposa e ela chorando, dizer assim, o meu marido, ele fala isso de mim, e o marido fala, não, ela é assim, assim, assim. E você tem que olhar e dizer, vocês dois são carnais. Vocês dois estão errados. Cristo está certo. Quando se leva para Cristo, quer dizer que você está levando para a árvore da vida. Em Cristo não existe o certo e o errado. Em Cristo não está o bem e não está o mal. Está uma pessoa. Cristo é uma pessoa. Trazê-los para Cristo é trazê-los para o Espírito. É trazê-los para o Deus da glória. Vocês entendem isso? Quando você fala a verdade, você está permitindo que o Deus da glória apareça para eles. E Deus está chamando eles para onde? Para sair daquela condição, porque aí um corpo glorificado adiante. E quando eles se arrependem profundamente, sim, é verdade. Eu sou carnal. Eu sou carnal. E a esposa, eu também sou. Quando os dois recebem luz e eles vão diante do Senhor, ou os dois jovens, não importa. E eles se arrependem profundamente, eles voltaram para o Espírito. O Deus da glória os chamou para sair do pecado, e quando o pecado é tratado à morte, ela desaparece. A esfera da morte, o poder da morte, a estrutura da morte, os pilares da morte são destruídos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Ela sempre é o último inimigo a ser vencido por isso, porque quando os cristãos começam a ver como vencê-la, por causa do chamamento do Deus da glória, esse Deus da glória vem e nos capacita, nos dá essa capacidade de vencer essas coisas que estão em nós. A promessa é muito grande. Fala-se de uma eternidade, fala-se de uma nova Jerusalém, ou seja, já não dá para mim brincar. Eu já não posso fazer negócios nessa terra. Eu já não posso fazer mais planos nessa terra. Eu já não posso mais viver de qualquer maneira, porque há um Deus que está aparecendo para mim. Eu não preciso ser um homem inteligente ou intelectual para saber que essa terra está condenada e ela vai ser destruída. Eu não preciso ser inteligente para saber que se o Deus da glória está aparecendo para me tirar das quedas, dos pecados e da morte, por que eu vou lutar contra ele? Se ele está vindo a mim, é porque ele ainda tem esperança em mim. Irmãos, ai daqueles que o Deus da glória não aparece mais. Eu gostaria já de estar caminhando para o final da nossa comunhão, mas eu quero entrar com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu gostaria de examinar com os senhores a condição de algumas daquelas igrejas. O Deus da glória apareceu para essas igrejas e chamou. Mas entendam, ele não foi a todos de uma maneira que todos saíram. Vamos ver aqui
Apocalipse capítulo 2, eu não vou ler toda a carta por causa do meu tempo, eu já falei 50 minutos, a minha esposa acabou de me mostrar aqui. Como passa rápido, né? Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja, nós temos aqui a igreja em Éfeso. Então, eu vou ler com os senhores o versículo de número 4. A seguir, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quem está falando isso aqui? O Deus da glória. Ele está chamando, ele está dizendo, olha, vocês têm um problema. E esse problema vai impedir dos senhores entrar no corpo glorificado. Então, vocês perderam o primeiro amor, arrependa-te agora. Veja, aqui o Senhor está dando para eles um plano B, uma porta de escape. Em outras palavras, o Senhor não está dizendo, porque vocês perderam o primeiro amor, vocês já estão fora. Não, por ainda estar na era da graça, aqui diz que ainda há tempo para aquela igreja voltar ao primeiro amor por meio do arrependimento. É fácil perdermos o primeiro amor, eu não tenho tempo de desenvolver isso, mas há uma chance de voltarmos. Quem está aqui em Éfeso? O Deus da glória. E eu vou dizer para os senhores, durante o nosso dia, nós passamos por Éfeso. Eu vou ler com os senhores a terceira igreja, Apocalipse ainda, capítulo de número 2. Quero ler com os senhores o versículo 15, fala assim, a seguir, outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, aqui nessa igreja, o Senhor da glória, o Deus da glória está vindo e disse, olha, vocês aí estão com doutrinas nicolaítas diabólicas. Mas se vocês se arrependerem, eu vou ajudá-los. Vocês têm chance de ter o corpo glorificado. Irmãos, essa doutrina dos nicolaítas, ela mata a funcionabilidade do corpo. É um grupo que passa a governar tudo. É um grupo que passa a estar sobre tudo. É um grupo que passa a esmagar os irmãos de um talento. Eu não tenho tempo de desenvolver isso. Ainda, Apocalipse, capítulo de número 2, a igreja em Tiatira, a quarta igreja, eu vou ler a partir do versículo 20, fala assim, tenho, porém, contra ti, o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Você percebe que aqui em Tiatira há outro problema. O Deus da glória está vindo e dizendo, olha, há uma mulher. Em Pérgamo, nós temos uma doutrina de Balaão, mas aqui em Tiatira já é um ensinamento. Aqui entra a doutrina de Balaão e entra a doutrina de Jezabel. Então, aqui, a igreja ela está praticamente já morta. E isso são nossas condições do dia a dia. Eu estou lá em Éfeso sem o primeiro amor, eu caio em Pérgamo na doutrina de Balaão no mesmo dia, eu venho para Tiatira e eu ainda sustento e ensino. O quê? Eu ensino a apostasia violenta de Jezabel. Irmãos, todas as vezes que eu estou fora, irmãos, dos ensinamentos desses santos e gloriosos profetas, irmãos, eu estou metido nessa doutrina. Nós não podemos trazer nada velho para esse santo ministério. Irmãos, não há como, se nós trouxermos coisas velhas, nós vamos estar envolvidos ainda com a doutrina de Jezabel. Mas mesmo assim, o Deus da glória está vindo e está dizendo, olha, eu estou querendo que você saia disso. Quando chega na igreja, na próxima igreja, Sardes, Apocalipse 3,
A situação também é muito grave. Eu vou ler o versículo de número 1 a seguir. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Então veja, por que essa igreja ela está morta? Essa também é a nossa condição durante o dia. O Senhor disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Se nós não tivermos as palavras que está saindo da boca desses profetas, dessas 2 oliveiras que têm o azeite, nós caímos nessa situação. Por fora eu estou vivo, mas por dentro eu estou morto. E eu disse que a morte é pior do que o pecado, porque eu caio na autojustificação. Eu culpo todos, todos estão errados e eu estou certo. Irmãos, a morte é terrível. E o Senhor ainda fala para eles, no versículo de número 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. O arrependimento é o Deus da glória aparecendo e dizendo: eu quero tirar você dessa situação. Eu preciso tirar, porque há um corpo para você. Quando nós vamos para a última igreja, Laodiceia, ainda Apocalipse 3, eu vou ler com os senhores, a partir do versículo 17, fala assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para os ungir, os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Então o Senhor está vindo para essa igreja também. Olha, você tem um problema. Quando você acha que está vendo, você não vê. Quando você acha que tem roupa, você não tem. Quando você acha que está na árvore da vida, você não está. Mas quando você sabe que não tem, quando você sabe que não tem, é aí que você tem. Arrependa-te. Veja, o Deus da glória apareceu, te atira e está dizendo: eu estou querendo tirar você. Por isso que nessas igrejas diz assim: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Esse, preste atenção, é o último chamamento do Deus da glória. Eu vou repetir. Apocalipse 2 e 3 é o último chamamento do Deus da glória. No capítulo 4, a igreja, ela já não está mais na terra. O último chamamento está sendo feito agora para mim e para você. Porque ele diz ao vencedor. O que quer dizer um vencedor? O vencedor na igreja em Éfeso é aquele que se arrependeu e voltou ao primeiro amor. O vencedor da igreja em Pérgamo é aquele que se arrependeu da doutrina dos nicolaítas e se voltou ao Espírito. O vencedor na igreja em Tiatira é aquele que saiu por meio do arrependimento da doutrina de Jezabel. O vencedor da igreja em Sardes é aquele que voltou à palavra dos profetas porque estava morto e se arrependeu. O vencedor em Tiatira é aquele que estava para ser vomitado e ele se arrependeu. Então, o último chamamento, senhores, que o Deus da glória está fazendo para aqueles que vão receber o corpo glorificado é o arrependimento. É o arrependimento que vai tirá-los da condição miserável e trazê-los para dentro do corpo glorificado. Os senhores se lembram de Romanos 8, 29? E aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Quando diz e aos que chamou, está aqui em Apocalipse 2 e 3. Porque a glorificação tem que acontecer exatamente aqui. No capítulo 4, a igreja já foi embora.
Então é nesse momento que o Deus da glória está vindo a mim e a você. Pode ser essa a nossa última oportunidade. O Deus da glória está nos tirando de pecados. Está mostrando para nós, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Porque aqui o chamamento em Apocalipse é arrependimento. Ele não está vindo, o Deus da glória, para nos dar coisas dessa terra. Ele não está fazendo promessas nessa terra para nós. Veja, senhores, aqui não temos um evangelho de prosperidade, um evangelho mentiroso, caído, um evangelho cheio de satanismo, cheio de bruxarias, um evangelho do negócio, do dinheiro. Me dá isso aqui, devolve o seu dízimo, faz um voto que eu vou orar por você. Não! Aqui ele está chamando aqueles que vão entrar nesse corpo glorificado para se arrepender. E somente um nessa terra hoje tem a mensagem do arrependimento. Se você não ouvir esse que fala sobre o arrependimento, nós estamos fora, nós vamos ficar em Éfeso, nós vamos ficar em Pérgamo, nós vamos ficar em Tiatira, nós vamos ficar em Sardes, nós vamos ficar em Laodiceia. Somente aquele que tem a mensagem do arrependimento pode nos ajudar agora. Esse é o último chamamento. É um chamamento para nós sairmos da nossa condição caída e entrarmos na glorificação. Por isso que esses mensageiros têm falado para nós. Eu quero aqui finalizar animando os senhores. Nós não estamos aqui para brincadeira. Nós que estamos nesse santo ministério, nós estamos tomando as coisas de uma maneira muito séria. Os cristãos lá fora, eles não estão informados. Eles não têm o vigia. Eles não sabem o que está passando. Muitos estão pensando, olha, essa guerra, somente essa guerra, olha o que está passando, essa guerra. Não, nós sabemos que isso é uma guerra profetizada. E aqueles que profetizaram essa guerra são eles, os mensageiros, que vieram dos céus para destruir essa terra. Eles vão destruir essa terra. Mas antes dessa destruição, eles estão finalizando esse chamamento para nós. O Deus manifesto está na terra. Por favor, eu iniciei falando isso. O Deus da glória está na terra. Eu estive em Menegai, eu vi a glorificação, e ele está aqui nos chamando para arrependimento. Entendam, por favor, o Deus da glória está na terra, e ele está aqui chamando a igreja para o arrependimento, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Quem não estiver ouvindo essa voz vai ficar com o anticristo. Vai ficar no tempo dos 3 anos e meio iniciais de tribulação e nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Eles vão vender as suas almas por causa de comida. Nós não podemos perder esse momento. Temos que aprender a nos arrepender, a nos esvaziar, a deixar o pecado, a deixar a carne. Não podemos mais viver de qualquer maneira. As mulheres têm que se cobrir. Necessitam se cobrir, não pode se vestir de qualquer maneira. Os homens precisam se cobrir. O Deus da glória é ciumento. Nós não vamos chegar no arrebatamento pelados, nus. Nós não vamos chegar no arrebatamento cheio de lascívia. Nós precisamos tratar com o pecado de maneira séria. Eu não posso negociar a minha eternidade por causa de pecado. Eu tenho que deixar o pecado. Eu não posso ficar mais vivendo uma vida pecaminosa. Eu preciso buscar a santidade. Eu preciso buscar Cristo. Eu tenho que entrar em Cristo. Eu tenho que decidir ser santo. Eu tenho que decidir viver uma vida santa. Mas não é só isso. Eu preciso também levar pessoas comigo. Se eu não pregar esse evangelho, o que eu vou ter de galardão? Do que adianta eu estar seguro? Do que adianta eu ter certeza dessa coroa? Se meus vizinhos estão indo para o inferno, se os cristãos vão ficar com o anticristo,
Eu não faço nada, eu não saio, eu não prego, eu tenho vergonha. Aqueles que vão ser arrebatados, eles precisam ser ousados. O tempo acabou. Nós estamos indo embora dessa terra, nós temos que falar. Quando você olhar para uma pessoa, não tenha vergonha. Eu estou indo embora dessa terra, eu vou falar mesmo. Eu não quero saber, eu vou pregar mesmo. Se ela não aceitar, não importa. Hoje à tarde eu recebi um e-mail de um hispano cheio de coisas, grande, falando mal do profeta Elias. Muito mal. Cheio de justificativas. Irmãos, cheio de coisas, justificativo, muitas coisas. O profeta Elias não é o profeta, é um falso profeta. Irmãos, no meu espírito, hoje eu já não fico triste mais. Isso não me abate mais, porque eu sei que os filhos da serpente estão entre nós. Os filhos das trevas estão entre nós. O Senhor já fechou o coração deles, já está com o coração endurecido. Por que eu vou me abater? Irmãos, essas coisas é um combustível para mim avançar mais. Essas coisas me dão mais força para mim avançar. Eu estou no caminho certo. Se existe oposição, é porque eu estou no caminho certo. Eu não quero saber o que as pessoas dessa terra estão falando. Eu não quero saber o que os cristãos estão falando. Eu vi a verdade. Eu estou caminhando na verdade. Eu estou seguindo os mensageiros. Irmãos, isso é tudo para mim. Eu não negocio a minha eternidade com interpretações humanas de teólogos que vão ficar com o anticristo, e a maioria deles já morreu. A maioria morreu, mas os pensamentos deles foram colocados em livros, e esses livros seguem influenciando pessoas. Seguem influenciando cristãos, porque a maioria desses teólogos que viveram no passado, os livros deles ficaram. Os seus pensamentos, as suas interpretações, eles removeram os profetas. Eles removeram o profeta Elias da igreja. E hoje o profeta ele não é recebido nas igrejas, porque esses teólogos tiraram ele da Bíblia, tiraram ele dos cristãos, tiraram eles dos livros. Foram malvados, cruéis. Mas os seus livros seguem influenciando. Eles estão muito longe daqui, eles estão vivendo em outro lugar, já não estão nesse corpo mais. Deus sabe aonde eles estão. Porque eu vou ser influenciado por livros que saíram há 50 anos, 60, 80, com homens que já morreram. Se agora eu cheguei no momento da manifestação de Deus, Deus está andando na terra, Deus trouxe os seus mensageiros, os meus olhos estão vendo por que eu vou ser influenciado por pessoas que já morreram. Livros que foram escritos, que seguem influenciando. Eu não quero esses pensamentos, eu não vou ser governado por esses homens. Quantos desses homens morreram antes de ver Israel se tornar uma nação? Quantos? Mas os seus pensamentos estão ali. Eles não acreditavam, muitos não acreditavam que Israel, novamente, os judeus iriam voltar para a boa terra. Tinha uma profecia, mas eles morreram em 1930, eles não viram. Mas os seus escritos influenciam as pessoas, e quando você não vê Israel nas escrituras, você matou o destino da igreja. Porque a história de Israel agora está misturada com as duas testemunhas. Você já não consegue mais interpretar o livro de Apocalipse sem eles. Todos os que tentaram interpretar o livro de Apocalipse no passado tropeçaram, porque você não tem como interpretar sem os personagens. São eles que vieram dos céus, eles podem interpretar o livro de Apocalipse, porque eles fazem parte. Então, por que eu vou crer nos estudos do passado, se é nesse momento o final da história, as palavras finais, as orientações finais? Eu finalizo. Você que gostaria de uma oração, se você está conosco na sala do Zoom, nas redes sociais, por favor, se você não recebeu o Senhor, ou se você quer se reconciliar com o Senhor, repita comigo essa oração. Precioso Senhor Jesus,
Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu entendo que sou um pecador. Senhor, eu entendo que o Deus da glória tem aparecido para mim. Senhor, para me tirar de uma condição caída, pecaminosa, que eu sempre me encontro. Durante o meu dia, Senhor, durante o meu dia, eu tenho caído em Éfeso. Eu perdo o primeiro amor. Eu caio em Pérgamo. Eu me envolvo com a doutrina dos nicolaítas. Senhor, eu tenho caído em Tiatira. Eu me envolvo com as doutrinas de Jezabel e os ensinamentos. Eu caio em Sardes. Senhor, eu tenho o nome de que vivo, mas estou morto. Eu caio, Senhor, em Laodiceia. Senhor, eu acho que estou vendo, que eu tenho roupa, mas eu sou cego, nu e miserável. Oh, Senhor, eu entendi que o Deus da glória está me fazendo o último chamamento. Esse é o último chamamento, o chamamento para um vencedor. E esse vencedor é alguém que está sendo chamado para entrar no corpo glorificado. Eu entendi a sua palavra, mas eu vi, Senhor, que o caminho é o arrependimento. Meu Deus, entre o chamamento do Deus da glória e o corpo glorificado, hoje eu entendi que é o arrependimento, Senhor. Oh, eu me arrependo dos meus pecados. Por favor, insista comigo, Senhor. Me ajuda eu ter esse corpo da glória, nessa era da graça. Me ajuda eu me arrepender genuinamente. Eu nasci de novo, eu me reconciliei no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado aos senhores que estão nas redes sociais. Obrigado também a vocês que estão no YouTube. Os irmãos que estão aí no Zoom, por favor, não saiam ainda. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu gostaria agora